Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã da Escola Bíblica Dominical. Estamos de volta no projeto Auxílio ao Mestre e você está tendo acesso agora ao nosso terceiro e último vídeo relacionado à lição de número 9, cujo título é Fidelidade. Meu irmão, hoje Deus está falando aos nossos corações de uma forma muito especial. Eu já quero entrar na lição no tópico de número 3. Sejamos fiéis até o fim. Meu irmão, esse título, só esse título, já é uma síntese da nossa caminhada. Não basta você ser fiel em dado momento da sua vida. O objetivo da nossa fé é sermos fiéis ao nosso Deus até o fim. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Paulo, ele dizia, eu me preocupo, após eu ter pregado para tantos, eu mesmo não vir a ser salvo. Meu irmão, precisamos ser fiéis até o fim. Ser fiel até o meio do caminho não vale. Há muitas pessoas que começaram bem a sua caminhada cristã. Há muitas pessoas que começaram de forma fervorosa, zelosas, dedicadas à obra de Deus. Mas no decorrer da caminhada, acabou se perdendo e já não sabe mais quem é. Meu irmão, é tempo de voltar atrás. Lembra, pois, de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Vamos então, meu amado irmão, ao nosso primeiro subtópico dentro dessa lição, olhando para o passado. Quando fora fiel a Deus, Israel obteve vitórias espetaculares. A Babilônia foi o lugar onde Deus tratou-lhe a idolatria e infidelidade. Quando nós olhamos para o passado, nós observamos que no passado, lá no livro de Reis, no livro de Samuel, no livro de Crônicas, toda vez que Israel se mantinha fiel a Deus, Deus dava vitórias extraordinárias para Israel. Havia situações que Deus mesmo entrava na guerra. A Bíblia afirma, por exemplo, que o rei orou a Deus e um anjo enviado por Deus, numa única noite, matou mais de 180 mil soldados do exército assírio. Um anjo de Deus, numa noite, matou mais de 180 mil homens. Meu irmão, nós vimos vitórias extraordinárias que Deus concedia a Israel, quando Israel se mantinha fiel a Deus. Mas nós vemos também fracassos de Israel, quando Israel se desviava do caminho de Deus. Já houve uma ocasião em que os filhos do sacerdote Eli colocaram a arca da aliança no ombro e quando ela chegou no arraial onde estava sendo deferido e decidido uma batalha, eles vibraram, eles pularam, cantaram, agora chegou Deus, Deus entrou agora na guerra. A arca da aliança estava nos ombros de Ofni e Finéia, mas Deus não estava no coração de Ofni e Finéias. Deus não estava no meio do povo. E eles sofreram uma derrota terrível. Morreram muitos homens, Ofni e Finéias, e o sacerdote Eli também morreu naquele dia, e a arca do Senhor, ela foi levada. Levaram a arca, mas não levaram o Deus de Israel. Nós observamos no passado que quando o povo se mantinha fiel, Deus também era fiel para dar vitórias. Mas quando o povo era infiel, Deus usou a Babilônia para tratar a idolatria de Israel. Aquilo que Israel colocou no lugar de Deus, aquilo que era o lugar reservado para Deus, Israel entrou pelo caminho da idolatria, se envolveu com demônios e ficaram escravos do pecado. Deus só teve uma forma de tratar, semelhante ao tratamento do câncer, que muitas vezes é tão agressivo como a própria doença. Deus tratou a idolatria de Israel na Babilônia. Meu amado, Deus ele é fiel,
mas Ele é fiel com aqueles que são fiéis a Ele. Deus é fiel para conduzir a igreja até o céu. Então nós estamos falando aqui, meu irmão, de um Deus que é fiel, que zela e vela sobre a sua palavra para a cumprir. Essas lições relacionadas no passado, elas continuam ensinando-nos nos dias de hoje. Podemos carregar o título de cristãos, carregar uma carteirinha de assembleiano, de presbítero, de pastor, de evangelista, de diácono. E ainda assim, não termos a presença de Deus na nossa vida. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Meu irmão, olhemos para o passado e vamos aprender que quando somos fiéis a Deus, nos momentos mais difíceis, Deus nos dá vitórias grandiosas. Davi viveu a pior fase da vida dele, humanamente falando, quando ele estava sendo perseguido por Saul e na caverna de Adulão. Mas ali, ele expressava a Deus a sua fidelidade, a dependência de Deus. Mas quando Davi, ele toma posse e é de fato consagrado como rei em todo Israel, Davi, ele acaba em dado momento cedendo à tentação e comete o adultério e o homicídio por causa de uma noite de prazer aos braços de uma mulher que não era sua. Meu irmão, quando nós fazemos a coisa correta, somos fiéis, pode o mundo se levantar contra nós, Deus se levanta para nos dar vitória. Mas quando nós entramos pelo caminho da infidelidade, o caminho da mentira, o caminho do engano, não precisará o diabo lutar contra nós, não. A próprio Deus lutará contra as nossas vidas, porque Deus, ele é santo, Deus, ele é puro, Deus, ele é grandioso e tremendo. E muitas vezes a nossa hipocrisia, a falta de temor, a falta de reverência, a falta de santidade é uma verdadeira afronta à santidade de Deus. Precisamos aprender com as lições do passado. O mesmo Deus que agia no passado é o mesmo Deus que age nos nossos dias. Deus não muda. A sociedade pode mudar. A diferença do homem hoje para o homem dos tempos bíblicos dos dias de Jesus, do homem dos tempos bíblicos dos dias de Abraão, a única diferença é que o homem de hoje ele tem tecnologia e informação, mas a sua inclinação para o pecado, para a carne é a mesma. Que Deus guarde as nossas vidas, meu irmão, e vamos aprender com as lições do passado. Eu quero convidá-lo para um outro momento da nossa lição, que é o nosso segundo subtópico dentro desse tema. A fé que nos ajuda a permanecermos fiéis. O justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não terá nele prazer. Essa é a palavra de Deus. Que Paulo ele cita esse versículo, esta passagem bíblica, e Martinho Lutero foi influenciado também a partir desse versículo. O justo viverá pela fé, ou seja, ele vai viver caminhando pela fé, convicção das coisas que se espera e a certeza das coisas que se não vê. Mas se ele retroceder, se ele voltar atrás, se ele abrir mão dos seus valores, dos seus princípios, da sua firmeza de propósito, que ele ceder à tentação, ele ceder às pressões da sociedade, se ele voltar atrás no seu propósito, às antigas obras, o meu coração não terá nele prazer. Meu irmão, que Deus guarde as nossas vidas. Nós vencemos pela fé. Nós vencemos, meu irmão, porque o Espírito de Deus habita em nós. Nós vencemos. Não é quando o dinheiro cai na nossa conta, não é quando conseguimos um diploma na faculdade. Nós vencemos, não é quando conquistamos um carro e uma casa. Isso aí são bênçãos materiais consequentes e advindas do servir a Deus, do ser fiel a Deus. Nós vencemos quando nós dizemos não para o pecado. Nós vencemos quando nós dizemos não para a luxúria. Quando nós dissemos não para o pecado
para uma mulher sedutora. Nós vencemos quando nós vencemos a nosso desejo, a nossa concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Nós vencemos quando nós não cedemos, quando nós permanecemos firmes na nossa posição. Ainda que venham tentações, pessoas para nos demover da nossa decisão firme de servir ao Senhor. Nós vencemos quando permanecemos fiéis a Deus. É por isso que quando Jesus se refere às 7 igrejas lá no Apocalipse, ele fala sobre a igreja de Filadélfia. Era a igreja vencedora, a igreja que triunfava. Não era a igreja mais próspera, não era a igreja mais rica. Por sinal, a igreja mais rica, a igreja mais próspera, mais bem-sucedida, segundo a visão da teologia da prosperidade, era a igreja de Laodiceia. Rico sou, abastado sou e de nada tenho falta. E Jesus se referindo àquela igreja e não sabe que és pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. Meu irmão, Deus nos olha diferente do que o mundo nos olha. Então, meu irmão, o justo vence pela fé. As maiores vitórias que nós temos é quando nós conseguimos vencer a nós mesmos, a nossa carne, vencer o mundo, vencer o diabo, vencer a nós mesmos. Vamos então, meu amado, para mais um momento dessa nossa lição. Eu quero te convidar para mais uma reflexão. A fé nos possibilita ficar de pé quando o mundo está desabando à nossa volta. Meu irmão, pode estar o mundo desmoronando à nossa volta. Pode estar tudo dando errado nas nossas vidas. As coisas saindo, tomando proporções diferentes daquilo que nós imaginávamos. Mas a fé, ela vai nos manter de pé, porque nós temos no coração o desejo de servir ao Senhor, o desejo de sermos fiéis ao Senhor. Uma coisa Deus ele exige de todo aquele que caminha com Ele: coragem, bom ânimo. Deus diz para Josué: tente bom ânimo, não se desespere, não se desanime, se forte e corajoso, tenha bom ânimo, porque eu estarei contigo e ninguém poderá te resistir ou ficar de pé diante de ti. Meu amado, esta fé, ela é dinâmica, ela nos coloca de pé quando o mundo está desabando à nossa volta. Eu falo isso, meu irmão, com conhecimento de causa. Eu falo isso com experiência pessoal para realizar esse trabalho, para realizar esse projeto. Se eu fosse olhar para as adversidades que eu tenho enfrentado, para as dificuldades que eu tenho encontrado ao longo da minha caminhada e o atual momento que eu estou vivendo, eu não estaria realizando esse trabalho. Mas eu faço com convicção, com coragem, com paixão, com amor. O mundo está desabando à minha volta, mas eu insisto em permanecer de pé, porque o Senhor me dá graça. Estou de pé não é porque eu sou forte, porque eu sou santo, ou porque eu sou bonzinho, ou porque eu sou melhor. Porque no meu coração há um pecador, mas dentro de mim há um desejo imenso de prosseguir adiante. Eu não tenho prazer no pecado. O pecado, na vida do verdadeiro cristão, ele é um acidente, ele não é algo programado. Nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, mas todavia, nós não temos prazer no pecado. Amém, meu querido? Vamos prosseguir para um outro momento da nossa lição, que é agora o nosso terceiro e último tópico. Seja fiel. Noé se tornou um modelo de pregador que todos precisamos imitar. Embora tenha sido rejeitado pela sociedade da sua época, encontrou na família o apoio que precisava, pois creram nele. Meu irmão, Noé, ele foi fiel a Deus na sua chamada, no seu ministério, naquilo que Deus colocou na sua mão.
A coisa que Noé mais se deparou foi com a porta fechada na sua cara. A coisa que Noé mais se deparou foi com afronta, foi com escárnio, foi com deboche. A coisa que Noé mais enfrentou foi a incompreensão das pessoas. Mas o problema não estava no pregador, o problema estava nos ouvintes. A mensagem de Noé era uma mensagem genuína, era uma mensagem autêntica, uma mensagem verdadeira. E eu tenho Noé como um modelo de pregador para a minha vida. O pregador mais bem-sucedido na história para mim foi Noé, depois de Jesus. Porque Noé, ele não ganhou o mundo através da pregação, mas ele ganhou toda a família. Enquanto a sociedade rejeitara Noé, enquanto a sociedade fechava as portas na cara de Noé, enquanto as pessoas se recusavam a aceitar e acreditar na mensagem de Noé, a sua esposa, seus filhos e suas noras acreditaram na mensagem de Noé. Meu amado irmão, professor da escola bíblica dominical, talvez você pode não ser compreendido dentro da sala de aula. Talvez pessoas façam perguntas maldosas e maliciosas, não para esclarecer alguma dúvida, somente para te colocar em situação de desconforto, talvez uma situação vexamosa. Meu irmão, continue firme no seu propósito. Busque amparo na sua família. Se tem um lugar onde nós precisamos ser grandes, se tem um lugar que nós precisamos ser famosos, não é fora de casa, é dentro de casa. É aquele pai que ora com o filho, é aquela mãe que ora e lê a Bíblia com os filhos, é aquela família que ora junto, que jejua junto, que consagra junto, que busca a Deus junto. O mundo pode estar desabando lá fora, mas na sua casa tem paz, na sua casa tem harmonia, na sua casa tem a presença do Espírito Santo de Deus. Talvez você não consiga fazer sucesso lá fora, talvez nem todos farão sucesso, nem todos serão bem-sucedidos, talvez na sua carreira profissional, talvez até mesmo no seu ministério que vai alcançar milhares de almas para Jesus. Precisamos ganhar a nossa casa, precisamos ganhar os nossos filhos, precisamos ganhar a nossa família, porque no púlpito nós podemos interpretar um papel, no púlpito nós podemos simular um suposto mover do Espírito Santo. Há pessoas que são especialistas em ludibriar, em enganar plateias, enganar multidões. Mas a minha esposa, ela sabe realmente quem eu sou. A sua esposa, ela sabe realmente quem você é. Noé, ele é um modelo de fidelidade. Ele foi fiel a Deus em todo momento, com todas as adversidades, sempre recebendo não, mas ele encontrou amparo e apoio na sua família. Meu amado, que Deus nos dê a graça de sermos fiéis em toda a nossa caminhada, em todo o nosso viver, que nós sejamos fiéis ao Senhor. E eu quero terminar esse trabalho orando pela sua família, orando pelo seu casamento, orando pelos seus filhos, orando pelo seu ministério. Eu quero orar pela sua vida. Meu irmão, a minha oração é que o Espírito de Deus comunique esse fruto na sua vida, fidelidade. Tão importante como começar é terminar bem, é encerrar a sua carreira. É por isso que Paulo dizia, combati um bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Que Deus nos dê esta graça. Eu quero orar por você nesta hora. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Tua Palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aprendemos hoje acerca da fidelidade, aprendemos acerca das heresias da idolatria e aprendemos acerca da necessidade de sermos fiéis até o fim. Meu Senhor, olha para esse chefe de família, olha para este lar,
para essa esposa. Olha para esse rapaz, para esta moça. Meu Deus, dá a ele firmeza de propósito, firmeza de caráter, que ele não venha ceder às pressões da sociedade, às pressões do mundo, que quer que nós nos curvemos diante deste mundo, com as suas paixões, com as suas concupiscências, mas só nós nos curvamos somente diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, dá graça a teu servo que é professor da escola bíblica. Dá graça a tua serva que é professora da escola bíblica. Abençoa esse ministério, que ele não se venda, que ele não se corrompa, porque o ministério dele não tem preço, porque o ministério dele foi dado pelo Senhor e foi conquistado lá na cruz do Calvário. E não tem ninguém que pode pagar o preço que o Senhor pagou. Nós não vendemos a nossa chamada, nós não negociamos o nosso ministério, porque foi o Senhor que nos deu. Meu Deus, abençoa esta sala, esta classe, esta igreja, este servo teu, esse marido, essa esposa. Que a bênção do Senhor esteja presente neste lar, que este lar seja marcado pela fidelidade, seja marcado pelo compromisso, pelo zelo, pela fé verdadeira e genuína no Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Permitindo Deus, estaremos retornando semana que vem, falando da lição de número 10. Estamos aí deixando para você o primeiro vídeo e o segundo vídeo. Se você não assistiu, é só você clicar em um desses links e você terá a oportunidade de assistir aos outros 2 vídeos. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.